Olá! Olha, lá no finalzinho do século XIX, a literatura brasileira, nossa, ela passou por uma virada radical. Foi aquele momento em que as histórias pararam de ser só sobre heróis perfeitos e amores impossíveis, sabe? E começaram a virar um espelho bem crítico e muitas vezes até brutal da sociedade da época. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, o realismo brasileiro. E para a gente começar, que tal pensar um pouco nessa pergunta aqui? Como é que a literatura de um país consegue contar sua verdadeira história? Tipo, revelar a alma da nação, com todas as suas contradições, aquelas verdades que ninguém quer muito falar, sabe? Pois é, o realismo no Brasil foi basicamente uma tentativa muito poderosa de responder a isso, deixando a fantasia de lado e partindo para a observação nua e crua. Bom, o nosso caminho hoje vai ser mais ou menos assim. A gente vai entender primeiro a mudança de perspectiva que estava rolando. Depois, como o realismo foi uma reação direta ao romantismo. Aí a gente vai focar em 1881, um ano que foi um marco. Vamos conhecer os três grandes mestres do movimento e, no final, entender qual foi a nova narrativa que eles criaram para o Brasil. Preparados? Então, bora lá. Então, para a gente entender essa arte, primeiro a gente tem que entender o mundo que a criou, né? E olha, o Brasil do final do século XIX era um verdadeiro caldeirão fervendo de mudanças. O cenário era pura agitação. Pensa só, o império estava em crise, as cidades crescendo numa velocidade louca e as discussões sobre o fim da escravidão e a proclamação da república estavam, assim, por toda parte. A ordem antiga estava desmoronando, sabe? E essa instabilidade toda abriu a porta para um novo jeito de olhar as coisas. Um olhar bem mais cético, mais questionador. Mas, ó, essa transformação não era só na política, não. Tinha um monte de ideia nova chegando da Europa, sabe? Coisas como o positivismo, o evolucionismo do Darwin, o determinismo. Basicamente, essas ideias diziam que o comportamento da gente não era só uma coisa do espírito. Tinha a ver com a biologia, com o ambiente onde a pessoa vivia, com a sociedade. A ciência estava basicamente oferecendo uma nova lente para entender o mundo e as pessoas. E, claro, na literatura, todo esse pensamento novo explodiu como uma reação direta ao estilo que mandava na época, o romantismo. Era tipo uma batalha mesmo, sabe? O velho mundo contra o novo. Duas maneiras completamente diferentes de enxergar a vida e a arte. E a oposição era total, assim, preto no branco. Enquanto o romantismo era todo subjetivo, emocional, focado naquele eu idealizado e numa fuga da realidade, o realismo chegou chutando a porta e propondo o oposto. Ele queria objetividade, análise racional e, o mais importante, crítica social. A ideia era bem clara. Chega de sonhar, vamos começar a observar a realidade como ela é. E olha que interessante. Essa mudança não foi acontecendo devagarinho, não. Ela teve um ponto de partida muito, mas muito claro. Um ano específico que virou o marco zero dessa nova literatura. Grava bem esse número, 1881. Foi nesse ano que dois romances foram publicados e deram o pontapé inicial oficial para o realismo e para sua vertente mais científica, o naturalismo aqui no Brasil. Foi, sem dúvida, um divisor de águas. E os responsáveis são esses dois aqui. De um lado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que inaugurou o realismo com uma ironia finíssima e uma profundidade psicológica que, nossa, ninguém nunca tinha visto antes. Do outro, O Mulato, do Aloysio Azevedo, que deu start no naturalismo, que era tipo o realismo levado ao extremo, tratando o ser humano como um produto do meio, da raça e do momento histórico. 2 livros, 1 ano, uma revolução. E por trás de todo esse movimento, 3 nomes se destacam. Eles foram os grandes arquitetos que construíram essa nova maneira de enxergar o Brasil pela literatura. Vamos conhecer cada um deles? Primeiro, o gênio. Não tem outra palavra. Machado de Assis. Ele, que era mulato, de origem super humilde, se tornou simplesmente a figura mais importante da nossa literatura. Com uma inteligência e uma ironia que, olha, eram incomparáveis. Ele dissecou a alma da elite brasileira como absolutamente ninguém. As obras realistas dele, como Memórias Póstumas, Quincas Borba e, claro, o icônico Dom Casmurro, são verdadeiros estudos sobre a hipocrisia, a vaidade, as complexidades da mente humana. O Machado não estava só contando uma historinha, sabe? Ele colocava os personagens dele debaixo de um microscópio e analisava tudo. Logo depois vem o Aloysio Azevedo. Foi ele quem trouxe o naturalismo para o Brasil.
Lembra? Aquela visão mais radical, mais científica. Para ele, as pessoas eram assim um reflexo direto do meio em que viviam, da sua raça e do momento histórico. Em livros como O Mulato e principalmente O Curtiço, o grande protagonista muitas vezes não é uma pessoa, mas o grupo, a coletividade. O Curtiço, por exemplo, é um personagem vivo. É como se fosse um organismo que molda e literalmente devora quem mora lá. É uma visão muito poderosa e, preciso dizer, bem sombria da sociedade. E o nosso terceiro mestre é o Raul Pompeia. Ele não era só escritor, não. Era também um ativista, super engajado nos movimentos abolicionista e republicano. Para ele, a arte e as convicções políticas andavam juntas, eram inseparáveis. A grande obra dele, O Ateneu, é um romance que mistura impressionismo com uma análise psicológica profunda. O Pompeia usa um ambiente de um colégio interno para explorar as crueldades, as hierarquias, as pressões, é a sociedade inteira em miniatura. É um mergulho muito denso em como o indivíduo é formado ou deformado por esse sistema. Certo? Então qual foi o legado de tudo isso? O que ficou? De que forma esses autores mudaram para sempre o jeito que o Brasil conta sua própria história? Essa citação aqui resume perfeitamente a missão deles. A ideia não era mais só descrever o que acontecia. Era investigar, era entender por que acontecia, sabe? Buscar as causas por trás das aparências. Era quase uma literatura com a ambição de ser uma ciência social. O método deles era esse olhar analítico, que desmonta as coisas, que desmascara. O realismo apontou a lupa direto para as hipocrisias da elite, para a decadência moral, para as motivações escondidas por trás daquela fachada de bons costumes. Basicamente, ele arrancou o véu da idealização que o romantismo tinha colocado. E esse, no fim das contas, é o grande legado. O realismo forçou a literatura brasileira a olhar no espelho, a abandonar os mitos de um país perfeito e a encarar de frente suas complexidades, suas falhas. Ele nos deu de presente uma tradição de pensamento crítico que influenciou tudo, absolutamente tudo que veio depois. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se Machado de Assis ou Aloysio Azevedo estivessem vivos e escrevendo hoje, com esse mesmo olhar crítico desmascarador, o que será que eles diriam sobre a nossa sociedade, sobre as redes sociais, a nossa política? Que verdades incômodas eles jogariam na nossa cara? Fica a reflexão, porque a lente do realismo, essa sim, continua mais atual do que nunca.